Você já sentiu que está tentando tanto, orando tanto, buscando tanto, mas mesmo assim algo dentro de você ainda está vazio? Já teve a sensação de que sua fé é real, mas os frutos não aparecem como você esperava? Que apesar de conhecer versículos, frequentar a igreja e até falar sobre Deus, a transformação verdadeira parece sempre estar um passo à frente, fora do seu alcance? Você não está sozinho. Muitos vivem assim, carregando um coração sincero, mas um espírito cansado. Buscando respostas no silêncio da madrugada, lágrimas no travesseiro, esperando que o céu diga algo, que alguma coisa mude, que algo aconteça. Mas talvez o que falte não seja mais fé, não seja mais oração. Talvez o que esteja faltando é ação. Fé sem prática é como uma semente deixada sobre a pedra. Tem vida dentro dela, mas nunca brota. E a verdade é que o Evangelho não foi feito para ser apenas admirado, foi feito para ser vivido. E é aí que entra o Evangelho de Mateus. Um livro sagrado, sim, mas também um manual de vida. Um chamado urgente de Jesus para aqueles que não querem só ouvir sobre o reino, mas viver dentro dele. Neste vídeo, eu quero te convidar para uma jornada íntima, profunda, desafiadora, onde não vamos apenas estudar palavras antigas, mas aprender como aplicar essas palavras agora, no seu presente, na sua rotina, nas suas emoções, nas suas relações. Porque as palavras de Jesus não foram registradas apenas para enfeitar páginas, foram escritas para quebrar cadeias, curar feridas, libertar mentes, transformar corações. Você quer ver resultados espirituais reais? Então é hora de sair da superfície e mergulhar. É hora de olhar para Mateus e perguntar: como eu posso viver isso hoje? Como posso viver o sermão da montanha no trânsito caótico de segunda-feira? Como posso orar em secreto, mesmo com a mente agitada? Como posso perdoar quando fui tão ferido? Como posso buscar primeiro o reino no mundo que só valoriza o agora? E a resposta está lá, nos capítulos, nas entrelinhas, nos ensinamentos tão simples e ao mesmo tempo tão radicais. Jesus nos mostra o caminho, mas é você quem precisa andar por ele. Talvez você esteja esperando que Deus mude sua história, mas Deus está esperando que você mude a sua postura, que transforme fé em obediência, conhecimento em prática, palavras em atitudes. E quando isso acontece, algo desperta. Você começa a perceber pequenas mudanças. Sua reação diante dos problemas muda. O peso no peito começa a aliviar. O medo começa a perder voz. E uma paz que o mundo não entende começa a habitar em você. Essa é a diferença entre conhecer a palavra e viver a palavra. E é por isso que você está aqui. Não por acaso, não por sorte, mas porque o Espírito Santo está chamando você para um novo tempo. Tempo de intimidade, de verdade, de transformação. O Evangelho de Mateus está cheio de chaves espirituais, chaves que abrem portas para a cura, para o propósito, para o alinhamento com o céu. Mas só abre quem tem coragem de girar a chave e atravessar. Então respira fundo, abra o seu coração e prepare-se para ser confrontado, curado e renovado. Porque hoje você não vai apenas aprender, vai aplicar. E quando isso acontecer, eu te garanto, você vai começar a ver com os próprios olhos que o reino de Deus não é um lugar distante. Ele pode começar aí mesmo, dentro de você. Imagine Jesus subindo um monte. A brisa toca o rosto, a multidão se aproxima em silêncio e ele começa a falar. Mas ele não grita, não promete riquezas, não acena com poder. Jesus fala de um reino que começa por dentro. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Logo na primeira frase, Jesus quebra tudo o que o mundo entende por sucesso. Pobres de espírito? Isso não soa como vitória. Mas Jesus está dizendo: feliz é aquele que reconhece sua dependência.
Feliz é aquele que sabe que sem Deus não tem nada. Feliz é aquele que chega vazio, para que o céu possa encher. Bem-aventurados os que choram. Sim, ele está dizendo, Deus vê suas lágrimas. Deus não é indiferente à sua dor. Aqueles que choram pelos seus pecados, pelos outros, pelas dores do mundo, esses serão consolados, não por palavras humanas, mas pelo Espírito Santo. Bem-aventurados os mansos. No mundo que exalta a força, a voz alta, a agressividade, Jesus exalta os mansos, os que sabem calar quando poderiam gritar, os que preferem a paz ao orgulho, os que respondem com graça, mesmo quando recebem pedras. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Jesus não fala de uma justiça política, nem de vingança pessoal. Ele fala de um coração que não se conforma com o mal, que clama por retidão, que deseja que a vontade de Deus se prevaleça na terra, como no céu. Você consegue perceber? O Sermão da Montanha não é apenas um texto bonito. É um espelho da alma. Ele te mostra onde está o seu coração. Te confronta. Te convida a sair da superfície e mergulhar nas águas profundas do caráter de Cristo. E isso muda tudo. Porque quando você começa a aplicar Mateus 5 no seu dia a dia, as pessoas notam. Mas mais do que isso, você sente. Sente quando escolhe o perdão em vez da vingança, quando escolhe a calma no lugar da pressa, quando escolhe servir mesmo sem aplausos. E então, as bem-aventuranças se tornam parte da sua rotina. No trânsito, você respira e oferece paciência. No lar, você semeia paz em vez de gritar mais alto. No trabalho, você escolhe honestidade, mesmo que custe. Nas conversas, você não julga, você acolhe. E sabe o que acontece quando você vive assim? Você começa a sentir uma paz que não depende das circunstâncias, uma força que não vem de você, uma luz que brilha mesmo nos dias mais escuros. Vós sois a luz do mundo. Jesus não disse que você deveria tentar ser luz. Ele disse, você já é. Mas para brilhar, é preciso subir o monte com ele, ouvir, obedecer, aplicar. O mundo precisa dessa luz. A sua casa precisa dessa luz. Você precisa dessa luz. O Sermão da Montanha é uma chamada para viver um cristianismo que não se limita ao domingo, mas que se manifesta na segunda, na quarta, no sábado à noite, nos detalhes, nos bastidores, nos pequenos gestos que ninguém vê, mas Deus vê. Então, o que você vai fazer com essas palavras? Vai apenas admirá-las ou vai transformá-las em ação? Porque se você decidir viver Mateus 5, mesmo aos poucos, mesmo com quedas, mesmo com lutas, você começará a ver resultados espirituais reais. Não porque a sua força é grande, mas porque a sua entrega é sincera. E onde há entrega, há graça. E onde há graça, há transformação. Em um mundo que vive para mostrar, Jesus nos convida a esconder. Num tempo em que tudo é compartilhado, cada passo, cada conquista, cada lágrima registrada em stories, Jesus nos ensina o valor do que ninguém vê. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai que está em secreto. Quantas vezes esquecemos disso? Corremos atrás de respostas, buscamos conselhos, queremos direção, mas deixamos a porta do quarto fechada para Deus.
não fisicamente, mas espiritualmente. Oramos no piloto automático, jejuamos como um rito religioso, fazemos o bem esperando reconhecimento. Mas Jesus, em Mateus 6, nos lembra que o verdadeiro relacionamento com Deus não acontece em público, e sim no secreto. É ali, no silêncio da madrugada, quando ninguém está por perto, quando o celular está virado para baixo, quando as palavras acabam e só sobram as lágrimas. É ali que Deus se revela. É ali que o céu se move. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Essa é uma promessa que muda tudo. Deus vê. Ele vê cada oração sufocada, cada clamor engasgado, cada renúncia escondida, cada lágrima que você nunca teve coragem de compartilhar. Ele vê e ele responde. Jesus continua: quando jejuares, não mostres um semblante triste. Quando deres esmola, não toques trombeta diante de ti. Porque a espiritualidade verdadeira não precisa de palco. Ela floresce na intimidade. Ela cresce quando a alma se curva, não quando o corpo aparece. Você quer ver resultados espirituais reais? Então aprenda o segredo de viver para os olhos do Pai e não para os olhos do mundo. Ore quando ninguém souber. Doe quando ninguém aplaudir. Jejue quando só Deus perceber. Ame quando não houver recompensa. E então, algo começa a mudar por dentro. A ansiedade, que parecia incontrolável, começa a perder força. A insegurança dá lugar à paz. A dúvida cede espaço à direção. Porque o seu Pai, que estiver no lugar mais profundo, na alma, começa a derramar graça. E Jesus segue ainda mais fundo. Não vos inquieteis dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Quantas vezes nosso coração vive inquieto, preso no amanhã, no medo, na comparação. Mas Jesus nos lembra que o Pai cuida. Se Ele veste os lírios do campo com beleza, se alimenta os pássaros do céu sem que eles semeiem ou colham, quanto mais cuidará de você. Mas aí vem o segredo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscar o reino primeiro, antes do trabalho, antes dos projetos, antes da correria, antes até dos nossos próprios desejos. Buscar o reino é acordar e dizer: Senhor, o que o teu coração deseja para mim hoje? É mudar a lógica do mundo. O mundo diz: conquiste para ser feliz. Jesus diz: confie para ser completo. O mundo diz: mostre-se forte. Jesus diz: seja fraco e eu te sustentarei. O mundo diz: corra atrás. Jesus diz: descanse em mim. Mateus 6 é um convite à profundidade, a sair da fé superficial e entrar num relacionamento real, íntimo, silencioso, mas poderoso. Você quer ver Deus agindo? Então vá para o secreto, feche a porta, fale menos, ouça mais. E ali, sem plateia, sem performance, o céu vai começar a se mover a seu favor. A caminhada da fé é feita de escolhas. Escolhas silenciosas. Escolhas diárias. Escolhas que ninguém vê, mas que determinam a estrutura da casa que estamos construindo. Em Mateus 7, Jesus nos leva a olhar com mais profundidade. Não para o mundo, não para os outros, mas para nós mesmos. Não julgueis para que não sejais julgados. Com a medida com que medirdes, também vos medirão. É tão fácil apontar o erro alheio, tão fácil notar o cisco no olho do outro e ignorar a trave no nosso próprio. Jesus não está dizendo que devemos aceitar tudo sem discernimento. Ele está dizendo que antes de corrigir o outro, precisamos de correção interior. Precisamos de arrependimento, de humildade, de verdade. Porque o julgamento sem amor é uma espada sem misericórdia. E quem vive julgando nunca consegue viver livre. Mas Jesus vai além. Ele nos ensina sobre algo ainda mais essencial: frutos. Pelos seus frutos os conhecereis. Não é pelas palavras, não é pelas aparências, não é pelo quanto a pessoa parece espiritual. É pelos frutos. E sabe o que isso significa? Significa que sua fé pode ser invisível no início.
mas com o tempo ela precisa dar sinais visíveis. Fruto de mansidão, fruto de perdão, fruto de generosidade, fruto de amor real, fruto de domínio próprio. Você pode até conhecer muitos versículos, mas se suas palavras continuam ferindo, se suas atitudes não refletem compaixão, se a impaciência domina, se a raiva explode, se a vaidade controla, então, talvez, esteja na hora de olhar para a árvore e deixar o agricultor podar o que não vem dele. Jesus também alerta sobre os falsos profetas, aqueles que parecem ovelhas, mas por dentro são lobos. Toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore má produz frutos maus. E aqui ele fala não só dos outros, mas de mim, de você, de como temos vivido. Não adianta carregar o nome de cristão e negar Cristo nas atitudes. Não adianta ir à igreja se não levamos o evangelho para dentro de casa. O reino de Deus não se sustenta com aparências. Ele cresce com raízes profundas. E para fechar esse capítulo poderoso, Jesus nos entrega uma das ilustrações mais conhecidas e mais ignoradas. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Você já pensou nisso com profundidade? Todos nós estamos construindo algo. Todos os dias, com nossas escolhas, com nossos pensamentos, com nossas ações, estamos levantando uma casa. Mas o que sustenta essa casa? Areia ou rocha? A areia é o ego, é o orgulho, é a fé superficial, construída só para agradar os outros. É viver para a aprovação do mundo enquanto o coração desmorona em silêncio. A rocha é a palavra, é a prática, é a obediência quando ninguém está vendo. É fazer o certo mesmo quando custa. É amar quando não é retribuído. É ser fiel quando ninguém aplaude. Então, vem a tempestade. Porque a tempestade vem para todos. Para quem construiu na areia e para quem construiu na rocha. A diferença está no que permanece de pé. Quem vive uma fé de aparência, desaba. Mas quem vive uma fé enraizada, resiste. Mateus 7 nos lembra que seguir Jesus não é sobre emoção momentânea, é sobre fundamento, é sobre frutos, é sobre discernimento e é também sobre coragem. Coragem de olhar para dentro e dizer: Senhor, eu não quero mais parecer crente. Eu quero ser discípulo. Eu quero viver de verdade. Eu quero te ouvir e obedecer. Se você deseja ver resultados espirituais reais, não se preocupe em parecer forte. Se preocupe em estar plantado na rocha. Porque os frutos virão, a casa resistirá e o reino florescerá. Há dores que o tempo não cura, feridas que cicatrizam por fora, mas continuam abertas por dentro. Palavras que marcaram, silêncios que destruíram, ausências que gritaram mais alto que qualquer presença. Você já carregou um peso assim? Uma mágoa que se tornou parte da sua rotina? Uma lembrança que aparece quando você menos espera e fere como se fosse ontem? Jesus sabia disso. Ele conhece as profundezas do coração humano. Por isso, em Mateus 18, ele fala de algo que não é fácil, mas é essencial para a cura da alma: perdão. Pedro, com sinceridade, pergunta: Senhor,
Até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus respondeu: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. 70 vezes 7. Não é um número, é um estilo de vida. Jesus está dizendo: não conte, não limite, não condicione, perdoe, sempre. Mas como? Como perdoar alguém que nos feriu tanto? Como soltar a mágoa de quem nunca pediu perdão? Como abrir mão da dor quando ela parece justificar o que sentimos? A resposta não está na força humana, está na graça divina. Jesus conta então uma parábola. Um rei decide ajustar as contas com os seus servos. Um deles devia uma quantia impagável, milhões. Sem ter como pagar, implora misericórdia. E o rei perdoa tudo. Mas aquele mesmo servo, ao sair, encontra outro homem que lhe devia uma quantia muito menor. E o que ele faz? Agarra o homem pela garganta e o lança na prisão. O rei fica indignado. Eu te perdoei de tanto, e você não conseguiu perdoar de tão pouco? Essa é a exata imagem do que acontece conosco quando negamos perdão. Deus já nos perdoou de uma dívida impagável. Pecados, erros, quedas, omissões. E ainda assim Ele nos amou, nos limpou, nos chamou de filhos. E quando nos recusamos a perdoar, é como se disséssemos: o perdão que eu recebi vale mais do que o perdão que eu dou. Mas não é assim que o reino funciona. No reino de Deus, perdoar não é fraqueza, é força espiritual. É dizer: eu não deixo mais essa dor me controlar. É romper correntes invisíveis que te prendem ao passado. É escolher a liberdade. Sim, é difícil. Sim, exige coragem. Sim, às vezes o outro nem reconhece o que fez, mas você perdoa por você. Porque enquanto não perdoa, é você quem continua preso. Preso à lembrança, preso à raiva, preso ao trauma. Perdoar é soltar a corda que te liga à dor. É entregar a justiça nas mãos de Deus e dizer: eu não sou juiz, eu sou filho, eu sou livre. Talvez hoje seja o momento de você tomar essa decisão. Talvez você carregue o nome de alguém no seu coração, e toda vez que pensa nessa pessoa, algo se fecha dentro de você. Jesus está te chamando para a libertação. Não uma libertação exterior, mas interior. Daquelas que ninguém vê, mas que mudam tudo. E sabe o que acontece quando você perdoa de verdade? A alma respira, o corpo descansa, a mente se acalma e o espírito se renova. Você sente leveza, você sente paz, você sente Deus mais perto. Porque perdoar é caminhar no mesmo compasso de Cristo. Aquele que, mesmo sendo traído, rejeitado, crucificado, ainda orou dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esse é o modelo, esse é o chamado. E se você responder, se você perdoar, mesmo que chore, mesmo que doa, vai experimentar algo sobrenatural. Cura. Cura real. Cura que transforma o coração. Cura que abre portas. Cura que restaura o que parecia perdido. Então, pergunte a si mesmo agora: quem eu preciso perdoar? O que ainda me prende? O que eu posso soltar hoje para viver em liberdade amanhã? Porque o perdão pode parecer difícil, mas a prisão da mágoa é insuportável. E quando você solta, Deus entra. A vida cristã não é uma teoria. Não é uma ideia abstrata para discutirmos em reuniões ou ouvir em sermões. A vida cristã é ação. É viver o amor de Deus em cada gesto, em cada escolha, em cada minuto. No capítulo 25 do Evangelho de Mateus,
Jesus nos apresenta duas parábolas poderosas. Parábolas que falam de responsabilidade, de compromisso, de entrega. E também nos revela o verdadeiro rosto da fé que transforma. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem que, ausentando-se, chamou seus servos e lhes entregou seus bens. Cada um recebeu um talento, um presente, uma missão, uma oportunidade. Mas o que fazemos com o que recebemos? Existem aqueles que multiplicam, que investem, que se doam. E existem aqueles que enterram o talento, escondem o que receberam por medo, por insegurança, por comodismo. Jesus nos chama a sair do lugar da estagnação, a deixar o medo para trás, a viver com propósito. Mas essa missão não é só sobre bens materiais ou dinheiro. É sobre usar o que Deus nos deu, nosso tempo, nossas habilidades, nosso amor, para servir ao próximo. E é aí que a segunda parábola do juízo final entra com toda a sua força. Porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era estrangeiro e me acolhestes. Estava nu e me vestistes. Estava doente e me visitastes. Estive na prisão e fostes me visitar. O que Jesus está dizendo é claro e poderoso. Sua fé se revela nas atitudes que você tem para com o outro. Não basta dizer, eu creio. Não basta repetir orações ou frequentar cultos. É preciso amar em ação. Porque o amor que não se manifesta é um amor vazio. A fé que não se traduz em obras é uma semente que não germina. E Jesus não está falando de grandes feitos para as câmeras. Ele está falando de cuidado. Cuidado com o faminto que está à sua porta. De acolhimento para o estrangeiro que sente frio e solidão. De conforto para o doente e o preso. Quando você escolhe servir, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém agradeça, está construindo um reino que não se vê, mas que se sente. Está construindo pontes entre o céu e a terra. E o mais impressionante, Jesus não se esquece de ninguém. Em verdade vos digo, que sempre que o fizestes a um destes meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizestes. Cada gesto conta. Cada atitude é um tijolo na construção da eternidade. E sabe o que acontece quando você vive assim? Quando transforma a fé em ação? Você começa a ver resultados espirituais reais. Não é sobre reconhecimento humano, não é sobre aplausos, é sobre sentir o coração bater no ritmo do céu. Você se torna um instrumento de Deus, um canal de bênçãos, um reflexo vivo do amor de Cristo. E mesmo quando as dificuldades vierem, porque elas virão, você estará firme, porque estará fundamentado não na sorte, na aparência ou nas emoções passageiras, mas na missão. Uma missão que dá sentido a cada dia, que transforma o ordinário em extraordinário, que faz do seu caminhar uma expressão da graça. Então, pergunte-se agora, como você tem usado os talentos que Deus te deu? Como você tem amado em ação? O que você pode começar a fazer hoje para ser luz onde há escuridão? Porque viver com propósito é isso. É ser sal e luz no mundo. É fazer diferença, não em palavras, mas em vida. E quando você fizer isso, você vai ver o reino crescer. Você vai ver sua fé florescer. Você vai ver a glória de Deus refletida em cada passo. E aí, a sua jornada, que começou na oração, na entrega, no perdão, se concretiza em um testemunho vivo. Um testemunho que toca, que inspira, que transforma. E isso é o que Deus deseja. Ao longo desta jornada, percorremos juntos as palavras de Jesus no Evangelho de Mateus. Palavras que não são apenas letras antigas, mas sementes de vida, de transformação,
de esperança. Mateus nos convidou a descer do plano das ideias e subir ao patamar da prática, a não apenas ouvir, mas a viver, a não apenas crer, mas a agir. E é aqui, neste momento, que tudo se encontra, no ponto onde a fé encontra as mãos que se doam, onde o coração ferido encontra a coragem para perdoar, onde a alma cansada encontra a paz que só Deus pode dar. O Evangelho de Mateus é como um espelho diante de nós. Ele não apenas revela quem somos hoje, mas quem podemos nos tornar. Filhos e filhas amados, transformados, rendidos. Jesus não nos chama para uma religião vazia de amor. Ele nos chama para um relacionamento vivo. Um relacionamento que nos desafia, que nos quebra, que nos reconstrói, que nos leva a olhar para dentro, para o próximo e para o céu, e a viver tudo isso em harmonia. Você que está assistindo agora, talvez com dúvidas, medos ou até mesmo cansaço, saiba que o convite continua aberto. O convite para uma vida radicalmente transformada pelo amor de Deus, para um caminhar guiado pela palavra, não pela opinião dos homens, para uma fé que não se rende ao conformismo, mas que luta, que busca, que floresce. Imagine o impacto de um coração que se entrega de verdade, de um espírito que se levanta para perdoar, de uma mão que se estende para servir, de uma vida que se firma na rocha, mesmo quando as tempestades vêm. Essa é a vida que Mateus nos chama a viver. Uma vida de frutos, de luz, de propósito. Uma vida que não passa despercebida pelo céu. E sabe o que é mais lindo? Que essa transformação não depende da sua força. Ela depende da sua entrega, do seu sim. Deixar Deus agir em você. Permitir que o Espírito Santo molde seu caráter. Permitir que o amor dele transborde em cada atitude. E assim, dia após dia, você vai perceber. A ansiedade se dissipa. O medo se rende. A tristeza dá lugar à alegria. E você começa a experimentar o reino de Deus aqui e agora. Não mais um sonho distante, mas uma realidade presente. Uma chama acesa que nunca se apaga. Então, aceite esse chamado. Não deixe para amanhã o que o Espírito te move hoje. Não adie a vida abundante que Jesus prometeu. Seja luz em meio às trevas. Seja sal que dá sabor à vida. Seja aquele que escolhe o caminho estreito, sabendo que é o caminho que leva à vida. E quando você olhar para trás, vai ver que cada passo, cada batalha, cada escolha valeu a pena. Porque você não apenas ouviu o Evangelho, você o viveu, você o aplicou, você se tornou uma nova criação. E essa nova vida é o maior testemunho que você pode dar ao mundo. Obrigado por caminhar comigo até aqui. Se este vídeo tocou seu coração, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Vamos juntos espalhar o amor e o reino de Deus, um coração de cada vez. Que Deus te abençoe e te fortaleça nessa caminhada de fé e transformação. Até o próximo encontro.